Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Então, estamos iniciando agora mais um programa do Rotina Magra, do grupo Viva Hábitos, e eu sou a enfermeira Cláudia, então hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho. A gente vai conversar hoje sobre sono. Pois é, sono, uma coisa parece tão simples, né? A gente sente sono todos os dias, pela noite quando está cansado, ou aquele soninho de manhã quando a gente acorda. Mas o que o sono pode influenciar tanto na nossa rotina, na nossa vida e relacionado ao emagrecimento? É isso que a gente vai conversar hoje então. A live então vai estar sendo transmitida pelo Instagram, pelo YouTube e no Facebook do Viva Hábitos também. Então, vocês podem estar acompanhando por esses 3 canais. O link do YouTube já vai ser disponibilizado no nosso grupo do Telegram, para quem já está no grupo. Também aí no Facebook, no Insta, a nossa equipe vai estar disponibilizando o link, então, para poder acompanhar. Então, pessoal, hoje pela manhã eu compartilhei com vocês nos stories, comentando o nosso tema, sobre o que a gente iria conversar. Então, a gente fez uma enquete, conversando com as pessoas, perguntando se as pessoas concordavam, achavam que o sono poderia influenciar, então, no processo de emagrecimento ou no ganho de peso. Então, 100% das pessoas concordaram que sim, que poderia influenciar. Mas como que isso acontece? Então, é isso que a gente vai descobrir hoje, conversar hoje. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, comentários sobre o tema, vocês podem ir colocando aí nos 3 canais de comunicação que está sendo vinculado à live, que no final a gente vai responder todas essas questões então, tá bom? Então, vamos começar pelo conceito. Então, o nosso sono, o que é então o sono, fisiologicamente falando, então? Ele é uma condição natural e ele é caracterizado por um estado de consciência que leva então a pessoa à sonolência, a pessoa fica relaxada, a pessoa adormece, responde menos a estímulos externos, e ele é diferenciado de uma sonolência patológica pela questão da capacidade da pessoa despertar. Então, o sono normal, a pessoa quando tiver algum estímulo, quando ela for chamada, quando tiver algum barulho externo, ou quando coloca o despertador, que a gente coloca geralmente todos os dias, a pessoa vai acordar. E quando a pessoa estiver sonolenta por alguma questão patológica, ela não vai ter essa capacidade. Então, isso que difere o sono fisiológico de um sono ou uma sonolência patológica. Basicamente, então, o dia de nós, seres humanos, é dividido em 2 partes. Então, uma em que o ser humano permanece acordado e, em alguns momentos, vai estar ingerindo alimentos, e outro momento, então, em que o ser humano vai estar dormindo e que, então, vai permanecer em jejum. Essas 2 fases, então, elas são definidas pelo nosso relógio biológico. Esse relógio biológico fica no hipotálamo, que é uma partezinha lá do nosso cérebro, que regula toda essa questão de sono e de vigília, quando a gente permanece dormindo ou quando a gente permanece acordado. Esse ritmo, então, esse relógio, ele gera um ciclo de 24 horas, como eu já coloquei, né? São 2 fases do nosso dia, e ele tem um nome, então, ele é chamado ritmo circadiano. Então, é por meio desse ritmo, então, que o nosso corpo entende os momentos que deve ficar acordado e os momentos que deve estar dormindo. E ele se regula por meio de estímulos. A gente vai estar conversando agora também durante a live sobre esses estímulos, que influenciam na regulação desse relógio biológico e o que influencia para o nosso corpo entender qual que é o momento de estar dormindo ou qual que é o momento de estar acordado. Então, esse ritmo circadiano, esse nosso reloginho biológico do sono, ele influencia muito no nosso metabolismo, nas nossas funções endócrinas, nossas funções neuronais, metabólicas, e o principal estímulo para ele é a luz. Então, também vamos comentar, pessoal, os estágios do sono. Então, a gente sabe que quando a gente vai deitar, logo que a gente adormece, a gente passa por um tipo de sono. Ao longo da noite existem outros tipos. Quais são, então? O sono não REM, que é o primeiro sono, então ele é dividido em 3 fases.
Essas fases, então, são a transição da vigília, que é quando a gente está acordado, para o sono leve. Quando a gente adormece, vai relaxando e pega no sono, como a gente fala, né? Então, em seguinte, então, existe a desconexão do cérebro aos estímulos externos, então a gente vai ficando mais relaxado, vai entrando para um sono um pouquinho mais profundo e vai ouvindo menos o que a gente tem ao nosso redor. Tipo, o barulho da rua já fica mais distante, você já não ouve mais, já não tem todo aquele alerta como quando você estava acordado ou logo que deitou. Então, depois a gente passa para o sono profundo, que é quando a gente desliga mais, então vai estar mais relaxado e dormindo profundamente. Então, depois, essas três fases então, são do sono não REM. Depois a gente vai passar para uma outra fase, que é o sono REM. Esse sono é o que vai gerar, então, a reposição da memória, a pessoa vai conseguir gravar a memória aqui, tudo que ela fez durante o dia, de tudo que ela estudou, de tudo que ela viu. Nesse momento, então, apesar de a gente estar dormindo, o nosso corpo vai ter uma atividade, o nosso cérebro, desculpa, vai ter uma atividade bem acelerada, vai gerar os sonhos, então, quando a gente sonha, porque a gente está nesse estado de sono, e o nosso corpo precisa passar por todos esses ciclos de sono para ter a qualidade do sono, para ter a chamada higiene do sono. Então, a cada noite, o ser humano tem que passar por 4 a 6 ciclos desses sonos. Então, de todas essas fases, ele vai passar durante uma noite 4 a 6 ciclos de todas essas fases, para garantir, então, a qualidade do sono. Cada fase dura em torno de 90 minutos. Então, vai dar, então, as horas recomendadas para um adulto dormir. O que é importante, então? Evitar interrupções, evitar ficar acordando toda hora, levantando por vários motivos. Então, porque senão você vai interromper esse ciclo, vai interromper alguns momentos desse sono e não vai acordar tão restabelecido quanto estaria se tivesse dormido continuamente. Então, falamos agora sobre como funciona quando a gente dorme, né? Os tipos de sono, tudo. E o que acontece com o nosso organismo, então, quando a gente não dorme bem? Qual que é a resposta do nosso corpo para essa situação? Então, geralmente, a pessoa que não dorme bem, então vai estar exposta a um estresse. A falta de sono, a insônia ou a má qualidade do sono, ela é um estressor crônico. Afeta, então, aquele reloginho biológico que eu comentei, o ritmo circadiano, e vai, então, gerar um estresse no nosso corpo que vai gerar uma cascata de acontecimentos negativos. Então, promove a alteração do metabolismo da glicose, promove uma situação de resistência à insulina, e essas duas situações, então, levam ao ganho de peso. Influencia também os hormônios, pessoal. Então, existem vários hormônios que acabam tendo sua produção relacionada ao sono, ao descanso. Então, a leptina é um desses mais importantes, que está relacionado, então, ao apetite, e a produção dela ocorre, o seu pico de produção ocorre à noite. Então, quando a pessoa dormir mal, dormir pouco, não ter qualidade de sono, acaba diminuindo a produção desse hormônio. E por que esse hormônio é tão... Desculpa. Por que esse hormônio é tão importante, então, pessoal? Esse hormônio, ele é produzido dentro das células de gordura, dentro lá dos adipócitos, que são as célulazinhas de gordura. E esse hormônio, ele faz uma resposta para o nosso corpo entender que ele não precisa estar ingerindo tantos alimentos, porque ele já tem reserva de gordura. Então, quanto mais células de gordura você tiver, mais leptina você vai produzir. Só que você precisa estar com o seu sono em dia para essa produção ser adequada. Senão, o que vai acontecer? Um desequilíbrio. Você vai ter as células de gordura, que então seria o início desse hormônio, né, o local onde eles são produzidos, porém você não vai gerar o ambiente favorável para essas células produzirem esse hormônio tão importante, então. As mulheres, olha aí, mulherada, uma coisa muito boa, as mulheres produzem mais leptina que os homens.
E, inclusive, durante o período menstrual, esse hormônio aumenta mais ainda, né? Não é uma coisa boa aí que só as mulheres têm, né? Então, esses níveis podem cair para as mulheres, então, se elas ingerirem uma dieta muito rica em gordura. Então, pessoal, vamos agregar valor a esse nosso benefício, né? Então, já que a gente produz mais esse hormônio tão importante, vamos cuidar da nossa dieta, não vamos ingerir tanta gordura para não perder esse benefício. O que a leptina faz, então, de tão importante que a gente está falando tanto aqui dela, então? Ela controla a ingestão alimentar. Ela aumenta o gasto energético e controla funções neuroendócrinas como o metabolismo de glicose e de gordura. Como eu comentei, então, ela vai fazer uma resposta para o nosso corpo entender. Eu tenho células de gordura, então significa que eu tenho reserva energética para queimar e eu não preciso ingerir tantos alimentos. Não preciso fazer uma ingesta de alimentos tão grande, né? Então, é essa resposta que a leptina vai gerar. Como a falta de sono, então, diminui a produção da leptina, porque o pico de produção é durante o sono, vai ocorrer situações, então, de que vai acabar aumentando a ingesta de alimentos, por não ter essa boa resposta que a leptina geraria, e vai causar, então, mais acúmulo de gordura. Além da restrição do sono, existem outras situações também que acabam gerando a restrição da produção da leptina. O frio, então, que é um estressor para o nosso corpo também, que acaba gerando uma situação em que o corpo precisa de energia para gerar calor, para manter a temperatura, então acaba diminuindo um pouco os níveis de leptina. Situações de estresse, situações em que produz muita adrenalina, então uma pessoa passou por uma situação de perigo, uma situação muito estressante, produziu muita adrenalina, então essa questão também vai diminuir os níveis de leptina. Altos níveis de testosterona, então pessoas que têm desequilíbrio na testosterona, mulheres que têm níveis muito altos de testosterona, então podem ter alteração nesse hormônio. Jejum muito prolongado, então por que a gente fala que é tão importante você ter uma dieta equilibrada e você não expor o teu corpo a situações de jejum prolongado, de jejum de muitas horas, né? Porque quando o teu corpo entender que ele não está ganhando alimentos, já fazem muitas horas que eu não ganho nenhum tipo de alimento, meu corpo tô com fome, tô naquele jejum extremo, e meu corpo entende então, poxa, eu não tô ganhando nenhum alimento, tenho que dar uma seguradinha aqui porque eu preciso de energia. Então, nesse momento, a leptina vai ser diminuída, então não vai ter tanta produção desse hormônio. Exercícios físicos, então, intensos e sem o descanso adequado. Então, o que seria isso? A pessoa fazer exercício de maneira assim desordenada, digamos assim, muito exercício sem o descanso adequado, sem ter uma boa noite de sono entre um treino e outro. Então, quando a pessoa exige muito do seu corpo, então, tá treinando todo dia, pesado, fazendo muito aeróbico, fazendo muita musculação, e não tá dando descanso para o seu corpo. Vai dormir lá 2 horas da manhã, acorda às 6, no outro dia vai treinar de novo. Então, o que acontece? O corpo entende isso como uma situação de risco. A pessoa está explorando muito o seu corpo, está gastando energia e não está dando descanso, não está dando um descanso adequado para reorganizar, então, para o seu corpo restabelecer. Então, bem importante, pessoal, o exercício é muito importante, não estou falando aqui que não é para fazer exercício, bem pelo contrário, né? A gente sabe de quanto é importante, só que a gente sabe que é importante também você manter a alimentação saudável e dar para o seu corpo esse descanso que é tão importante, então. Uma situação bem interessante também, que é bem relevante a gente estar comentando nesse momento, então, é que a leptina, ela pode acontecer um mecanismo bem parecido com a diabetes, em pessoas que têm a diabetes, então tem resistência à insulina, a pessoa que é obesa, ela tem resistência à leptina. Então, ela tem muitas células adiposas, ela produz uma grande quantidade de leptina, só que o seu corpo não responde a esse hormônio. Os receptores desse hormônio lá nos nossos neurônios, eles não respondem adequadamente a esse hormônio e acabam gerando uma situação de que a pessoa
Existe, então, na pessoa essa possibilidade da produção dos hormônios pela grande quantidade das células adiposas em um obeso, né? Mas a pessoa não tem a resposta adequada a esse hormônio. Então, o que vai acontecer? A pessoa tem as células, produz o hormônio, porém o estímulo não chega da forma adequada e a pessoa vai continuar ingerindo grande quantidade de alimentos. Vai continuar com um apetite exacerbado, diferente do que ela precisaria, em consonância com o que é o seu corpo, com a quantidade de energia que a pessoa tem ali restrita para guardar, né? Para gastar a energia que ela tem acumulada no seu corpo em forma de gordura. Então, essa resistência que acontece em obesos. Então, que é uma situação a mais que a pessoa vai ter que procurar vencer para conseguir, então, uma perda de peso. E o sono, então, é mais um momento que ele é bem importante. Então, se a pessoa tiver um descanso adequado, pode melhorar a produção e ter melhores resultados também na receptividade desses hormônios. Então, sobre a leptina, um breve resumo então seria: leptina alta, menos apetite. Leptina baixa, mais apetite. Então, leptina é produzida durante a noite, durante o sono, o pico de produção é durante a noite. Então, é importante o sono adequado, um descanso adequado para ter a produção adequada e controlar o apetite no próximo dia. Esse fato, então, pessoal, ele é comprovado por estudos, tá? Existem vários estudos inclusive feitos em laboratório com animais, com ratos, que eles expõem esses animais, então, a situações de estresse, de falta de sono, e para outros animais, eles estão a situação de os animais terem o sono adequado, e medem esses hormônios. Então, são situações comprovadas cientificamente, tá? Vou tomar uma aguinha aqui para dar uma refrescada, tá muito calor, né, pessoal? Outro hormônio, então, que é bem importante no processo de emagrecimento, em todas essas questões que a gente vem comentando, é a grelina. Nome bonito, né? Vai colocando na listinha aí pros filhos aí, pras meninas, grelina, ó, que nome legal. Então, esse hormônio, então, a má qualidade do sono, então, pode levar ao aumento da liberação desse hormônio. Então, é o contrário, é como a leptina, então. Se você tiver um sono inadequado, vai levar ao aumento da grelina. Pois se entende, então, que se você está com uma má qualidade do sono, está dormindo pouco, você está numa situação de gasto energético, basicamente por estar acordado. Se você permanece acordado, você está gastando mais energia do que quando estaria dormindo e acaba produzindo mais desse hormônio. Esse hormônio, então, ele controla o estímulo do início da refeição. Então, conforme os níveis desse hormônio, vai estar os estímulos, então, para você iniciar uma refeição e vai regular também a ingestão da quantidade e da ingestão dos alimentos. Então, participa também da regulação do balanço energético e ele tem influência também na motilidade gástrica. Então, quando os níveis estiverem muito altos, vai acontecer o quê? Você vai comer, o teu corpo vai aumentar a motilidade gástrica, você vai ter um esvaziamento gástrico mais rápido, que vai gerar fome de novo. Então, eu comi, o meu corpo está com esse nível de hormônio alto, meu estômago vai esvaziar mais rápido, vai ficar vazio, o que eu vou sentir? Fome novamente. Então, vai acabar gerando uma nova ingesta de alimentos, um aumento, então, dos níveis de calorias que você vai estar ingerindo nesse período, e é bastante ligado à questão do sono, então. Mais uma vez, se você dormir pouco, a liberação desse hormônio vai aumentar e vai causar, então, essa situação de aumento da ingestão de alimentos e de liberação, assim, do teu corpo para comer. Ele vai falar para o teu corpo para iniciar uma refeição quando esse hormônio estiver muito alto. Vai te estimular a comer a quantidade de refeições e a quantidade de alimentos que você ingere também. Outro hormônio bem famosinho, esse também, que é relacionado ao sono, é a melatonina. Esse hormônio, então, ele é produzido pelo nosso corpo quando a gente está no escuro, sem luz alguma, e que o nosso corpo entende, então, que a gente vai dormir.
É o hormônio que serve para fazer a gente entrar no sono, pegar no sono, né? Relaxar para dormir, então. Ela tem função, então, de relaxamento, indução do sono, como eu já comentei, e ainda ela tem função de produzir, estimular a produção de enzimas antioxidantes. Então, tudo de bom, né? A pessoa vai relaxar, vai dormir bem, vai estar descansada no outro dia e ainda dá uma ajudinha nos antioxidantes para evitar os sinais de envelhecimento, vai ficar com a pele mais bonita, né? Então, melatonina é tudo de bom. E ela só vai ser liberada se a pessoa estiver num momento de repouso, de descanso, de relaxamento, sem luz para dormir, tá, pessoal? Ela controla também a pressão arterial noturna e a falta dela, então, altera o metabolismo de glicose, altera o metabolismo de lipídios e, então, por consequência, acaba gerando o aumento do peso. Então, olha aí que importante, né, pessoal? Olha quantas coisas que a falta de você dormir pode causar. Então, esse hormônio, de todos que a gente já comentou, bem importante por várias questões e totalmente relacionado ao sono, à qualidade do sono. E um hormônio também que é bem conhecido, pessoal, bem comentado, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento sobre cortisol. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse, não é? E como eu comentei no início, a falta do sono, do descanso, ela é um estressor crônico. Então, a pessoa que não dorme bem ou que dorme mal todas as noites, ela vai estar com esse estressor cronicamente presente na sua vida. Se ela não der um jeito nisso, se ela não melhorar essa situação, né? Então, consequentemente, se o cortisol é o hormônio do estresse, vai gerar um aumento do cortisol, então. O que acontece? O cortisol, então, tem a tendência de levar ao maior consumo de alimentos. A pessoa acaba tendo preferência por alimentos de paladar agradável, alimentos que a pessoa goste mais, que a tendência então é acabar ingerindo mais quantidade, e alimentos de paladar agradável, geralmente alimentos gordurosos e alimentos doces. Então, olha que cascata de coisas ruins pode acontecer, né? Então, vai aumentar a vontade de comer, vai aumentar a possibilidade de você estar escolhendo alimentos que você goste mais, que podem ser doces e gordurosos, então, e acaba que a pessoa acaba levando a um estado de merecimento. A pessoa está estressada, está cansada, fala, eu mereço, né? O famoso, hoje eu estou cansado, hoje eu mereço, eu vou comer. Então, a pessoa acaba comendo alimentos que ela goste mais como uma forma de conforto. Para todo aquele estresse que ela está sentindo, os hormônios já estão fazendo a parte deles aí, né? E a pessoa acaba escolhendo, então, alimentos que ela goste mais, alimentos que estão ali à disposição, que não precisa dar trabalho para fazer. Então, ela pega o que está disponível, o que ela gosta, e acaba ingerindo grandes quantidades daquilo, que acaba levando, então, mais uma vez, a ingestão inadequada de quantidade de calorias, de tipo de alimentos, que leva ao ganho de peso. Então, pessoal, até aí já temos vários motivos para pensar em melhorar a qualidade do sono, não é? Vários, né? Bem importante que coisas simples que a gente pode estar fazendo que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Mas ainda tem mais. Então, toda pessoa que dorme mal, pessoal, está disposta no outro dia para fazer uma atividade física, para fazer as suas atividades do dia a dia assim, com disposição, com animação, com produtividade? Geralmente não, né? Se você acorda cansado, se você acorda com vontade de dormir mais ainda, você não vai ser disposto para fazer as coisas, você não vai ter qualidade no que você estiver fazendo, não é? Então, acaba que a pessoa tem uma tendência a não conseguir manter rotinas. A pessoa não consegue manter uma rotina regrada de alimentação. A pessoa não consegue manter uma rotina regrada de atividade física, até mesmo de ingesta hídrica. Como eu comentei anteriormente, a pessoa vai acabar optando por coisas fáceis e práticas, porque a pessoa está cansada e estressada. Então, ela vai comer o que está pronto, o que é fácil, o que ela gosta mais, não é?
Então, a rotina de alimentação saudável aí vai ser muito difícil de ser mantida. Então, a pessoa acaba levando a um bolo de neve, como a gente fala, né? Uma coisa vai desencadeando a outra e que leva a uma situação de uma rotina toda bagunçada. A pessoa não vai dormir direito, por consequência, não vai fazer atividade física, não vai se sentir bem no outro dia, vai estar cansada, não vai ter produtividade, talvez vai se sentir frustrada, até mesmo no trabalho, não é? Ai, estou muito cansado, não consigo render, não consigo fazer tudo o que eu queria em um dia, não consigo dar a resposta que eu queria para o meu dia, para as minhas atividades, né? Então gera uma série de situações desagradáveis, né? Que a pessoa acaba se sentindo mal, acaba gerando uma rotina bagunçada, desorganizada e que precisa ser resolvida, não é, pessoal? E tudo isso que a gente comentou, então, leva ao aumento do peso e não só ao aumento do peso, porque vocês sabem que o aumento do peso, o aumento de gordura corporal não vem sozinho. Não é uma questão ali que só vai acumular as células de gordura, vou ficar com uma barriguinha mais saliente, mas só isso, não vou ter mais nada, né? Não é assim. Então, junto com esse aumento de gordura, eu posso ter várias doenças, que é mais uma complicação, então. Posso ter disposição, então, predisposição para diabetes, para hipertensão, aterosclerose, várias outras doenças cardiovasculares, alterações no metabolismo de insulina, alteração de metabolismo de gordura, síndromes metabólicas, o colesterol alto, triglicerídeos alto. Então, várias questões que prejudicam muito a nossa saúde. Então, todas relacionadas ao ganho de peso, ao acúmulo inadequado de gordura. Então, pessoal, conseguiram entender um pouquinho, então, sobre tudo isso que o sono influencia na nossa rotina? Então, no nosso ganho de peso ou no nosso processo de emagrecimento? Então, acho que vale a pena mudar, né, pessoal? Dar o primeiro passo, fazer com que novas práticas se encaixem na sua rotina, então, para melhorar isso, para fazer a tão sonhada higiene do sono, ter um sono agradável, que você acorde bem disposto, bem animado, consiga fazer tudo que você quer no seu dia, não é? Então agora, pessoal, eu vou colocar para vocês algumas dicas. Então, apresentamos todos os problemas, todas as situações difíceis relacionadas à falta de sono. Então agora vamos trabalhar com situações de melhora, então. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de sono, então? Tem uma pergunta aqui, então, pessoal, sobre quantas horas é o adequado, então, para a pessoa estar descansando. Já vou colocar nos próximos minutos aqui para vocês, tá? Quantas horas é o adequado e o que acontece quando existem menos horas de sono, tá? Então, vamos comentar alguns estímulos, pessoal. Coisas que a gente deve ter cuidado na hora de dormir. Na hora de dormir e próximo à hora de dormir. Lembram que lá no comecinho eu comentei com vocês que o principal estímulo daquele nosso reloginho biológico, do ritmo circadiano, é a luminosidade? Então, sobre isso que a gente vai conversar agora. Ele é o primeiro fator que influencia nesse nosso reloginho. Então, o que acontece? A gente precisa, então, fazer com que o nosso corpo entenda que é o momento de ir dormir. Então, a gente tem que tirar essa luminosidade. Qual que é a luminosidade, então, que a gente pode estar exposto? Que vai gerar a não produção de melatonina. A luz das lâmpadas, que a gente vai ter que desligar, a exposição à luz de televisão, de celular. Muitas pessoas vão deitar, estão na cama e estão mexendo no celular. Permanecem por meia hora, uma hora até, no celular ali na cama. Isso é péssimo, pessoal. Gera toda uma confusão, porque você está num período noturno, quando você vai dormir, então, você está deitado na cama, que é o local que você usa para dormir, e você está expondo o teu corpo a uma grande quantidade de luz nos seus olhos, né? Então, o teu corpo não entende mais nada. É para dormir? Não é? Noite é dia? Que luz é essa? Né? Então, é toda uma bagunça, né? Então, isso a gente tem que cuidar muito
é a luminosidade, tá? As luzes artificiais, então, pessoal, com muito cuidado. Isso gera, como eu comentei, um alerta no nosso corpo, né? Gera uma situação de alerta. Ele entende que ainda é dia. Tanta luz vem da onde? Ele não tem, o nosso corpo não consegue entender a fonte da luz. Ele consegue entender que a luz existe, que a luz está ali, que a gente está exposto à luz. Então, o que a gente pode fazer é não estar exposto a essas luzes no momento de dormir. Então, evitar o uso de aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, apagar todas as luzes da casa. E uma pessoa me disse isso uma vez: apaga todas as luzes da casa. Daí eu falei: meu Deus, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, né? O que eu faço? Pessoal, ele sobrevive. Acreditem. Apaguei todas as luzes da minha casa, a luz do corredor que ficava ligada, e eles sobrevivem. Eles dormem até melhor, é bom para eles também. É insegurança, né, que a gente tem já, parece que a gente tem que estar o tempo todo com uma luz disponível para ver a criança. Mas ela sobrevive. Ela sobrevive. Então, podem desligar todas as luzes da sua casa, quem tiver criança pequena. Se a criança chorar, se a criança se mexer, você vai acordar da mesma forma, você vai conseguir ver teu filho se ele precisar em algum momento, se ele te chamar. Não é a falta de luz que vai impedir, né? Então, usar cortinas, pessoal, cortinas escuras, né? A gente sabe que além da luz de dentro da nossa casa, existem as luzes externas, né? As luzes da cidade, dos postes de luz, dos carros que estão passando. Então, a gente tem que ter o cuidado também de isolar o nosso quarto, o local que a gente vai dormir, dessas luzes externas. Então, não ter televisão no quarto, possivelmente, se tiver, não manter essa televisão ligada. Então, muitas pessoas até falam que estão acostumadas a dormir com a TV ligada, que colocam a TV ligada e ficam assistindo e adormecem e a televisão permanece ligada, vão desligar a TV no outro dia. Então vai ficar aquele estímulo daquela luz piscando a noite toda, ali o teu corpo vai ficar naquela bagunça. O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Então, evitar ao máximo que isso aconteça, para evitar então toda essa bagunça no nosso organismo, como eu já comentei, relacionado à exposição à luz. Mas não é só a luz que interfere também, né, pessoal? Existe o ciclo de jejum e alimentação. E da mesma forma que aquela divisão que eu comentei no comecinho, que uma parte do nosso dia a gente permanece dormindo e em jejum, e uma parte do dia a gente permanece acordado, e então existe a ingesta de alguns alimentos durante esse período. Então, esse ciclo de jejum e alimentação, ele também influencia no sono. Por quê? Porque a gente precisa ter uma rotina de alimentação. O nosso corpo precisa entender que durante a noite ele não precisa comer, que durante a noite permanece em jejum. Então, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso ter uma rotina adequada de alimentação durante o meu dia. Eu preciso mostrar para o meu corpo quais são os horários que eu vou me alimentar. Quais são os horários adequados para que eu faça a ingesta de alimentos. E evitar também, pessoal, refeições muito volumosas próximo a dormir. Refeições com alimentos ou bebidas que sejam estimulantes, né? Existem café, refrigerantes, chás que são estimulantes, né? Bebidas, energéticos, né? Vários tipos de coisas que podem estar prejudicando a qualidade do teu sono. Então, evitar isso próximo a dormir, né? Digamos, depois das 18 horas, né? Ou até mais tarde, não ingerir esse tipo de alimento estimulante e fazer a última refeição com uma refeição mais leve. Uma refeição que te dê os nutrientes necessários, claro, mas que não seja uma refeição tão pesada que vai gerar para o teu corpo aquele incômodo para dormir e aquele entendimento de que você ainda está precisando gerir alimentos, né? Que você está no pico de ingestão de alimentos. Então, agora vamos responder a pergunta de quantas horas de sono. Então, adultos de 24 a 64 anos, pessoal, aí a gente pegou uma faixa etária para colocar essas horas aí, porque criança tem uma quantidade de horas necessárias, adolescentes e tal, então eu trouxe para vocês de 24 a 64 anos. Então, quantas horas são necessárias? De 7 a 9 horas de sono. Então, a média, que seriam as 8 horas que eu tenho comentado, né? 8 horas de sono é o adequado? É realmente adequado. De 7 a 9 horas de sono.
Então, sono menor que 6 horas pode levar a todos esses riscos que a gente colocou. Então, o mínimo são 7 horas. A partir de menos que 6 horas, então, já pode desencadear todos aqueles riscos que a gente veio comentando até agora. Então, o que deve ser feito em relação a isso, pessoal? Criar uma rotina de sono minimamente de 7 horas. Se estabelecer tal hora. Se eu preciso acordar às 8 horas da manhã, então eu vou dormir à meia-noite, vou dormir 1 da manhã no máximo e eu acordo às 8. Então eu tenho 7 horas de sono. Você precisa estabelecer uma rotina. Você precisa impor algumas coisas para o seu corpo entender o que está acontecendo. Se você não se organiza, o seu corpo não entende nada do que está acontecendo e vira toda aquela bagunça. Então, e mais uma questão, né, pessoal? Toda aquela questão hormonal, toda a questão fisiológica, quem dorme bem, quem dorme mais, come menos. Gera menos ganho energético, gera menos ganho de peso, né? Então, a quantidade de sono, ela é muito importante. Não só a qualidade, como eu coloquei lá, de todos os tipos de sono, a importância dos ciclos de sono, mas a importância das horas também. Você permanece dormindo pelo menos 7 horas. Mais uma dica, então, pessoal, para facilitar a rotina do sono, para melhorar a qualidade do seu sono, então, é você ter um ambiente favorável. Então, construir um ambiente que seja para o seu descanso. O que seria isso? Uma acomodação confortável, numa temperatura que você se sinta confortável, uma temperatura agradável, sem ruídos, sem luz, como a gente já comentou. Então, criar aquele espaço que é o adequado para você conseguir descansar e ter uma qualidade de sono adequada. E junto desse espaço adequado, desse local confortável para o sono, também tem que ser criada uma rotina favorável para o sono. O que é essa rotina, então? Você vai para o quarto, você vai para sua cama, num ambiente sem luz, para dormir e não para ficar mexendo no celular, ou ficar assistindo televisão, ou ficar lendo. Muitas pessoas têm costume de ler no tablet ou no celular, né? Vai ficar lá 1 hora lendo, vai ouvir música, ou vai ficar no celular conversando com os amigos, vai ficar vendo filme. Então, o que acontece? Você não está mostrando para o teu corpo que você estar deitado na sua cama é o local que você vai para dormir, para descansar. Como a gente fala que com os bebês, que a gente não deve deixar os bebês brincando no berço e fazendo atividades que eles fiquem muito agitados, porque o berço é o local de dormir. Para nós é a mesma coisa. Nós somos adultos, porém o nosso corpo também precisa entender que a cama é o local de descanso. Não é local de exposição à luz, não é local para você ficar fazendo atividades de trabalho ou vendo filmes, é um local para descanso. Ele precisa entender para desencadear todo aquele processo biológico de produção de hormônios, de liberação de hormônios, para você relaxar, para você conseguir dormir logo que você deita. Porque o que pode acontecer? Eu tô cansado, tô com sono, hoje eu não vou mexer no celular, não vou assistir filme, e deito lá e não consigo dormir. Fico pra lá e pra cá, fico pra lá e pra cá. Por quê? Porque o teu corpo não tem aquela rotina de deitar e dormir. O teu corpo está acostumado que você deita e mesmo assim você fica fazendo atividades. Você fica olhando o celular, você fica assistindo, você fica lendo, você fica exposto a outras atividades que não é dormir. Então não é rotina para o teu corpo deitar e dormir logo em seguida, né? Então muitas pessoas sofrem com isso, acabam tendo insônia, acabam ficando irritados com isso, acaba gerando mais estresse ainda, né? Porque não criam uma rotina favorável, então, para o seu sono. Porque você precisa mostrar para o seu corpo que ali é o local para dormir, é o local para o descanso e não para atividades. Uma outra dica, então, pessoal, antes de dormir, faça coisas que te ajudem a relaxar. Então, se você gosta de um chazinho que seja relaxante, toma um chazinho relaxante, converse com as pessoas que estão aí na sua casa, evitando, então, conversar pelo celular ou usando telas, né? Tomar um banho relaxante que vai te ajudar, então, a dar aquela desligada, assim, do estresse do dia.
faça uma meditação. Quem gosta, faça sua oração, fique confortável, deite-se, desligue tudo e diga para o teu corpo, então, agora vamos dormir. Acredito que com alguns dias que você estabeleça essa rotina de relaxamento e de mostrar para o seu corpo que esse é o momento de dormir, teu corpo vai se acostumar com isso. E logo, logo você vai ter essa rotina saudável de sono que vai melhorar muito, muito, muito a sua qualidade de sono, pessoal. Tá dando um soninho já, pessoal? Falando tanto de sono, né? Já são, então, 22 horas e 1 minuto e nós aqui falando de sono, né? Tá dando um soninho, eu acho. Mas vamos ficar ligados, então, que ainda tem mais um pouquinho, pessoal. Dá uma esticadinha aí no sofá e vamos continuar, né? Em meio a tantas mudanças, então, tantas dicas que a gente colocou aqui para melhorar essa situação do sono, não adianta a gente estabelecer, então, tudo isso aí relacionado ao sono e a gente continuar com uma rotina bagunçada em outros segmentos. Então, a gente tem que melhorar, sim, a qualidade do sono, estabelecer essa rotina de sono saudável, mas a gente precisa também estabelecer uma rotina saudável nos outros setores da nossa vida. O que seria isso, então? Estabelecer uma rotina saudável de alimentação, fazer uma atividade física que você goste. Então, vai ser uma outra situação que vai te causar bem-estar, você vai se sentir bem. Caprichar, então, na dieta, na alimentação. E tudo isso vai produzir em você uma rotina viciante do bem, né? Você vai estabelecer essa rotina, seu corpo vai se acostumar com isso e vai ser uma coisa boa, você vai se sentir bem, vai se sentir animado com isso. Imagine que você vai dormir bem a noite toda. Então você vai acordar super disposto. Você vai trabalhar o dia todo, você vai fazer a sua atividade física, vai comer bem e vai ter uma boa produtividade no trabalho. No final do dia você vai estar como? Vai estar satisfeito. Nossa, acordei disposto, consegui fazer tudo que eu queria, fiz atividade física, comi direitinho o dia todo, né? Comi coisas saudáveis, trabalhei como eu precisava trabalhar, fiz tudo que eu queria fazer no meu trabalho. Estou cansado, sim, estou cansado, mas estou feliz com tudo que eu fiz durante o dia, né? Estou pronto para dormir de novo, então ter toda essa rotina agradável no outro dia. Então, esse é o ciclo que a gente quer que aconteça. Esse é o objetivo de a gente estar aqui conversando hoje sobre isso. É essa rotina saudável de sono que a gente quer que vocês tenham, que vocês consigam estabelecer. Então, pessoal, é bastante informação sobre isso, né? Várias coisas que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? Então, se vocês tiverem perguntas, questionamentos ou alguma colocação para fazer, vamos abrir um espacinho agora, então pode ir colocando aí nos comentários. Aqui temos uma perguntinha já, então. Já faço tudo isso antes de dormir, mas não consigo ter uma noite inteira de sono. Fico bastante ansiosa e inquieta durante a noite. Aí, durante o dia, me sinto cansada e com sono. O que devo fazer? O que acontece, pessoal? Você tem que verificar também outras questões que te levam a essa ansiedade, né? O que está causando essa ansiedade? Por que você está tão ansiosa que você deita para dormir e não consegue dormir? Talvez existam outras questões que precisem ser trabalhadas para você ter uma boa qualidade de sono. Quem sabe um acompanhamento psicológico por alguma situação difícil que você esteja passando, uma alimentação mais saudável que vai te gerar bons resultados, talvez a diminuição do seu peso, controle do peso, então se você conseguir emagrecer, então talvez possa te dar mais qualidade de sono. Existem problemas respiratórios também, várias pessoas que têm problema para dormir porque ficam congestionadas, né? Quando é um ambiente muito seco também, quem tem rinite alérgica também acaba tendo essa situação. Tem vários fatores que precisam ser investigados. Se você tem esse problema rotineiramente, então você precisa investigar o que te causa essa dificuldade tão severa para dormir, o que está gerando tudo isso para não te prejudicar mais ainda. Então, o que gera essa ansiedade tão extrema em você? Qual que é o seu problema raiz? O que está gerando isso? Você precisa, então, procurar um acompanhamento
e descobrir o que está gerando isso. Aposto que se você conseguir trabalhar esses motivos mais específicos, você vai conseguir ter uma qualidade de sono melhor. Mais alguma aí, pessoal? Se não dorme, não emagrece? Ah, é uma afirmação, uma colocação ou uma pergunta? É basicamente isso, pessoal. Se a pessoa não tiver uma boa qualidade de sono, ela vai ter muito mais dificuldade para emagrecer. Porque pode ser que ela emagreça, só que ela vai sofrer muito mais para isso. Porque ela não vai ter toda essa ajuda dos hormônios bons do sono que eu coloquei ali para facilitar o processo de emagrecimento. Então, se ela tiver a leptina adequada, a grelina adequada, a melatonina adequada, com a liberação de tudo que precisa, vai facilitar muito esse processo. Vai ser muito menos dificultoso, a pessoa vai fazer isso com muito mais facilidade, sem sofrimento, sem ansiedade. Então, é bem importante mesmo dormir bem. Vai facilitar muito o processo de emagrecimento. Mais alguma aí, pessoal? Não? Mais alguma colocação aí, pessoal? Quiserem colocar nos comentários, fiquem à vontade. Então, eu vou continuar aqui. Se tiver mais alguma coisa, no final a gente dá mais uma paradinha, tá? Então, últimas e valiosas dicas, pessoal. Se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, continuem acompanhando. Nos próximos dias, vai ter várias lives ainda. Essa semana, na próxima semana. Então, com todos os profissionais da nossa equipe, médico, nutricionista, psicólogo, eu também vou estar fazendo mais uma live, a educadora física também. Então, vários temas bem relevantes, bem importantes, que com certeza vão estar ajudando vocês a estabelecer uma rotina mais saudável, uma rotina favorável, então, para o seu emagrecimento. Então, amanhã temos live com a nossa psicóloga Tatiane. Então, ela vai estar conversando com vocês, então, sobre pensamentos sabotadores. O que será pensamentos sabotadores? É bem legal, pessoal, bem interessante, então, sobre coisas que a gente tá pensando ali e a gente acaba nem percebendo que a gente mesmo está se sabotando, né? Então, é isso que ela vai explicar para vocês, como isso funciona, o que a gente deve fazer para evitar esse tipo de pensamentos, então, vai ser bem legal. Temos também o nosso grupo no Telegram, pessoal. Tem aqui o códigozinho na telinha, tá no YouTube, né? No YouTube e no Face. Apontando a câmera aqui, você já vai direto para o nosso grupo, então. No Insta tem na bio, então, pessoal, também o acesso direto para o grupo do Telegram. Porque esse grupo, pessoal, todo o material, tudo que a gente discutiu, vai ser disponibilizado nesse grupo de maneira mais sucinta, em um arquivo de PDF, para que vocês possam estar lendo depois, assim, em outro momento. Ah, lembrei daquilo, mas não tenho certeza se era aquilo mesmo que eu estava pensando, vou lá, vou ler de novo. Então, quem estiver no nosso grupo vai ter todo esse material, então, de todas as lives disponibilizado dessa maneira aí, então, pessoal. Então, fiquem ligados em todos os nossos canais, então, YouTube, Face, Insta, na página do Hábitos, do site, do Viva Hábitos também, temos o site também. E se você gostou, então, deixa aqui nos comentários o que você achou da live, o que você achou de bom, o que vai poder ajudar na tua rotina, se foi legal, se não foi, se foi relevante. Coloca aqui pra gente, é importante a gente saber também o que vocês estão achando do nosso conteúdo e que possa ser valiosa para vocês essa informação que foi passada, que possa ter ajudado em algumas questões, que seja proveitoso para vocês, tá, pessoal? Logo, logo, então, a live também vai estar disponibilizada em formato de vídeo nos nossos canais também, nos próximos dias, então, para você assistir de novo, para compartilhar com os amigos, então, vai estar disponível. E muito obrigada, pessoal, por estarem conosco até agora, por aguentarem o seu sono até as 22h10. Então, vocês estão, então, muito interessados em ter uma rotina mais saudável, uma vida mais saudável, isso é o primeiro passo, pessoal, isso é muito importante, tá? Então, a gente se vê em breve, nos próximos dias. Acompanhe, então, os nossos canais nos próximos dias para ter acesso a todas as lives e todos os nossos conteúdos. Um abraço e até mais, pessoal!